Olá, tudo bem? Essa semana, num curso que eu faço, o meu professor falou assim: pergunte para as pessoas próximas o que elas imaginam, o que elas acreditam que um psicólogo faz. E eu achei tão legal o resultado que eu decidi compartilhar com você. E meio que fazer assim um comparativo entre aquilo que as pessoas percebem e aquilo que de fato um psicólogo faz. Então, eu espero que você goste desse conteúdo, depois você me conta. Você achava que o psicólogo fazia alguma dessas coisas? Ou de fato você sabe o que um psicólogo faz? A primeira coisa que chegou até mim foi que o psicólogo está constantemente avaliando o perfil e a personalidade da pessoa. Isso é um mito. Avaliar a personalidade e o perfil, ela é uma ferramenta que pode ser acessada, que pode ser utilizada em combinação com alguns outros recursos, como por exemplo testes psicológicos, avaliação da postura comportamental, da postura não verbal, mas não necessariamente o tempo todo o psicólogo vai estar avaliando isso nas pessoas. A gente precisa ter muito claro o que o cliente está buscando, quais são as dores e os sofrimentos desse nosso cliente, e a gente vai desenvolver aquilo que for preciso para a realidade individual de cada um. E também, um processo psicoterápico, ele é constituído de fases, né? E isso me leva a uma segunda observação, é que o psicólogo, muitas vezes, ele prevê, ele sabe o que o cliente precisa, mesmo sem o cliente saber de fato o que ele precisa, né? Então, assim, o psicólogo saber até o que o cliente não sabia, isso é um mito também. A relação terapêutica, ela é construída. O psicólogo, ele não tem uma bola de cristal que ele sabe tudo sobre o que o cliente está sentindo. Ele não sabe tudo o que o cliente vive, tudo que o cliente pensa, tudo que o cliente faz. O psicólogo é uma outra pessoa que está ali buscando, junto com as teorias e com as técnicas que ele usa, que ele aprende, que ele estuda por meio dessa ciência, observando o que é relevante para ele. Então, por exemplo, na minha abordagem cognitivo-comportamental, eu estou sempre tentando entender as estruturas de pensamento do cliente. Mas observa o que eu disse, eu estou tentando entender. Porque por mais que eu domine a teoria, cada realidade individual é única. Então, não tem como eu aplicar uma receita de bolo. Eu preciso conhecer o meu cliente e entender o que vai ou não funcionar para ele especificamente. Então, eu sei coisas do meu cliente que nem meu cliente sabe? Não, eu não faço leitura de pensamento, eu não faço suposições, eu só trabalho com aquilo que o cliente divide comigo. E isso é muito interessante, porque tem muita gente que acha que o processo terápico é meio que um milagre, um processo de mágica. E não é. É tudo ali troca, estudo, reflexão, né? Você é envolvido com as emoções, às vezes enxerga a situação sobre uma perspectiva. E o psicólogo, com o uso da ciência e também com a perspectiva dele, vai te trazer outras perspectivas para que você veja qual é a que funciona melhor para você. Então não tem nada de mágica, tem muito de ciência e muito dessa empatia, dessa escuta qualificada, dessa observação qualificada para aquilo que o cliente está dividindo com a gente enquanto terapeuta, enquanto psicólogo. Um outro ponto que eu achei muito legal é que algumas pessoas acreditam que o psicólogo vai te falar o que exatamente você deve fazer. E esse não é o trabalho do psicólogo. Como eu expliquei agora há pouco, o psicólogo tem como função auxiliar na promoção de uma vida com mais qualidade, de uma vida mais potente, de uma vida com mais saúde mental para aquele cliente que está procurando ele. Por meio do quê? Por meio de novas perspectivas, por meio de exercícios reflexivos. O psicólogo não vai falar para você, vai lá e faz isso ou não faz aquilo. Mas ele vai te ajudar a observar de diversos ângulos, a ponderar custos e benefícios, e você vai, por meio das reflexões,
encontrando as soluções para aquilo que você está enxergando apenas como um problema no momento inicial. Mas não é mágica, é um processo que tem começo, meio e fim e que tem uma sequência de reflexões, de uso de ferramentas, de atividades que vão favorecer essa autonomia, essa transição do cliente dentro do processo psicoterápico. Um outro ponto que eu achei legal é que tem muita gente que acredita que o psicólogo ele vai ficar cavucando e buscando experiências do passado que justifiquem um comportamento atual. Algumas abordagens fazem um bom uso dos conhecimentos, das experiências de passado, mas não são todas as abordagens que vão ficar focadas nessas experiências de passado e nem se prender a essas experiências. As experiências de passado, elas são importantes para dizer algumas informações sobre o cliente, mas o problema que o cliente traz geralmente está acontecendo aqui, agora, e é nesse momento que a gente vai estar tendo maior enfoque para trazer a qualidade de vida para o cliente o mais breve possível. Um outro ponto que eu achei legal é a vinculação de que a psicoterapia ela só é indicada para os processos de trauma, para os processos de autoconhecimento também. E a psicoterapia ela não é indicada só para isso. Ela é sim indicada para situações traumáticas, para você aprender a observar de uma maneira diferente e ressignificar essa experiência de uma maneira mais funcional, mais positiva. Ela pode sim promover autoconhecimento, porque você vai estar entrando em contato com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus comportamentos. Você vai estar entendendo como é que funcionam os seus processos internos com mais cuidado, com mais atenção focada, com outras perspectivas e com um olhar mais técnico que o terapeuta vai dividindo com você. Mas o processo psicoterápico ele tem uma gama infinita de possibilidades. Se eu percebo que eu quero desenvolver algumas habilidades, né, como por exemplo, eu quero me sentir mais seguro, ou então eu quero observar os meus processos, eu quero melhorar minha relação com a alimentação, né? Eu não necessariamente preciso estar num sofrimento, mas eu posso entender que existe um padrão desse sofrimento na minha vida e buscar a terapia de maneira preventiva, que seria o mais recomendado. Porque quando a gente busca a terapia de maneira preventiva, a gente desenvolve recursos, a gente desenvolve musculatura para quando a batalha se aproxima, nós termos esses recursos, essa musculatura à nossa disposição para lidar com aquilo que geralmente nos causa dor. Então a gente não precisa observar a terapia como um processo remediativo. A terapia ela pode ser um processo preventivo e ela tem grandes benefícios quando ela é trabalhada dessa maneira. Então existem várias atuações do psicólogo. Tem um vídeo, inclusive, de uma live que eu fiz no congresso do Instagram e do Facebook da Mais Psicólogos, nas quais eu falo sobre as 12 principais sub-áreas da psicologia, né? E a psicoterapia ela pode ser indicada para diversas finalidades. Para quando eu tô triste, ou então para quando eu quero me conhecer melhor, ou para quando eu quero desenvolver algumas ferramentas, quando eu quero ressignificar alguns traumas, quando eu quero simplesmente ter mais lucidez sobre algum processo, quando eu quero saber melhor sobre como manejar as minhas emoções. Existem diversas recomendações do processo terápico. Se você está sentindo que sozinho você ainda não está se sentindo seguro, não está se sentindo autonomia plena para lidar com alguma questão sua, você pode sim procurar uma orientação qualificada na psicoterapia. Espero que esse vídeo tenha sido interessante, elucidativo e que fique mais claro o que um psicólogo faz. Um beijo e até a próxima!